São ao vivo. Vamos ver se vai. Foi, muito bem. A reunião está sendo transmitida agora ao vivo no Facebook, gente. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje com mais uma live daquela série, né, de lives que a Ferraz Pesquisa está promovendo para cuidar um pouco mais da sua saúde mental, psicológica, emocional. Hoje o tema vai ser um tema interessantíssimo para as mamães e papais também, por que não? Mas é que a gente sabe que tem um percentual grande aí de mãe, que é quem acaba trabalhando mais de casa e tendo que lidar com os filhos, né? Mas vai ser exatamente como lidar com essas crianças, como está sendo lidar com essas crianças durante a quarentena. Eu tenho aqui hoje comigo, tá? O Marco Aurélio, que é o psicólogo que nós já trouxemos há quase um mês atrás, em uma das lives também, onde a gente falava um pouco dessa parte mental, emocional durante a pandemia, né? Era um pouco da criatividade, né? Voltada para a pandemia, durante a pandemia, como que a gente podia estimular isso. E hoje ele vai vir aqui com várias dicas, ou pelo menos ajudar as mamães a entenderem o que acontece com essas crianças durante esse tempo todo de confinamento. Porque se pensarmos, nós estamos em confinamento desde março, né? Não vou nem dizer confinamento, mas um distanciamento social, né? Que hoje em dia não acho mais que existe o confinamento, mas sim o distanciamento. Então, desde março para hoje, já estamos aí de 6 meses, né? Praticamente com esse distanciamento social, e que a gente sabe que para as crianças isso tem um impacto muitas vezes até maior do que nós adultos. Então, tenho do meu lado de psicólogo Marco Aurélio e do outro lado a mamãe convidada, a Andréia Bastos. Vou ler rapidamente aqui o currículo de cada um e aí eu já passo para vocês se apresentarem, tá? Espera aí um pouquinho. Coisa ao vivo, acontece isso, ó, travou. O Marco Aurélio, então, ele é psicólogo pela Universidade Paulista, ele atua em consultório particular em Barueri, é bacharel em filosofia pela FAPCOM, é coach com curso de Life Professional Executive Leader, coach pela Academia Brasileira de Coach, tem também o curso de especialização em subjetividade e neoliberalismo, pela Universidade Federal do ABC, e é pós-graduado em neurociência e comportamento pela PUC, que é até um pouco dessa neurociência, dessa relação, né, da neurociência com comportamento, que ele vai trazer um pouco aqui hoje para a gente. A Andréia, gerente de projeto, tem no currículo 5 anos de mãe biológica, 7 anos de boa-drasta, 17 anos de tia mais velha, 20 anos de prima mais velha, ou seja, a vida inteira com criança. Então, assim, acho que foi a melhor mamãe que a gente convidou para trazer Quase várias experiências. Titia, né? Quase ficou para titia, mas não ficou. Então, foi a mamãe que acho que assim, melhor representa aqui, tá? Aliás, melhor não, mas está muito bem representando todas as mães aí, porque deve ter várias situações para trazer para a gente, né? Vou passar agora a palavra para a André e para o Marco. E vamos lá, gente, bate-papo. A ideia é a gente ter. A Andréia vai trazer algumas perguntas aqui que ela já colheu com algumas mães, mas se alguém tiver mais alguma pergunta, tá aí o nosso Facebook, o tempo inteiro aberto, pode ir mandando, que eu vou passar a pergunta para eles. A ideia hoje é exatamente assim: sabe aquele bate-papo gostoso de mãe para mãe? Sabe aquela coisa de eu entendo o que você está falando e ai, que bom que eu ouvi essa live hoje, porque que bom que meu filho também é assim. Que bom que meu filho também é assim, exatamente. Que bom que eu não estou sozinha. Então é isso que a gente quer levar para vocês, mães, no final da noite de hoje, tá? Passo a palavra para a Déia. É exatamente isso. Que bom que estamos todas no mesmo barco, né? E eu acho que, assim, só contando um pouquinho, acho que de tanto no trabalho eu falar para as meninas, nossa, hoje você não sabe o que a Gabi fez, nossa, hoje a Gabi não sei o quê, nossa, hoje... Acho que elas conhecem tantas histórias desses meus 5 anos de mãe, que aí elas falam assim, não, você tem que entrar nessa live para poder colocar todas as suas questões, né? Porque assim, ou você vai para terapia ou você leva a sua filha para terapia, uma das duas. Vamos ver o que vai dar hoje, né? Ou vai as duas, né? Ou vai as duas, né? Mas, Marco, como a Angelita falou, hoje aqui é um bate-papo, né? E a gente gostaria de tirar algumas dúvidas
até mesmo científicas, que eu acho que muita coisa tem lado emocional, mas também tem um lado científico, que é o do nosso cérebro, né? Que, consequentemente, a gente faz meio que sem pensar, né? E que, às vezes, é uma coisa normal, e que as mães acham que não é, porque, enfim, no decorrer a gente vai ver que as criações mudaram, as gerações mudaram, as crianças também mudaram, né? Então, só para começar, eu queria que você contasse um pouquinho como é que funciona o cérebro da criança quando ela sai da rotina? Porque nessa quarentena, o que aconteceu? Todo mundo saiu da rotina, né? Os pais saíram da rotina, as crianças saíram da rotina e tiveram que entrar numa nova rotina, né? Então, tudo isso foi meio que tumultuado, né? Para começar. Foi tudo muito tumultuado, a escola fechou, ninguém podia mais sair de casa. E aí, com isso, criança ansiosa, criança birrenta, criança chorona, tem criança de todos os tipos. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que isso funciona, se isso é normal, como que a gente pode ir lidando com essas situações. Ô, Andréia, eu lembrei agora que eu já morei em Fortaleza e eu morava num sítio. E nesse sítio tinha muitas galinhas espalhadas pelo terreno todo. E um dia tivemos que fazer um galinheiro e correr atrás dessas galinhas e colocar elas num galinheirozinho mais apertado e tudo mais. Não deu uma semana, as coitadas das galinhas estavam todas despenadas, uma brigando com a outra, comendo a comida da outra. Se uma botava o ovo, outra ali furava o ovinho da outra e ficava uma confusão. Não estou querendo dizer aqui que a gente é bicho, não. Quer dizer, somos animais também, mas se a gente coloca um bichinho confinado, coloca também um ratinho, coloca 2, 3 ratinhos numa mesma gaiola, ele está soltinho, coloca ele preso para ver o que viu. Eles começam um a agredir o outro e começa a virar uma confusão. Até os peixes betas são assim, né? Coloca os dois juntos, um vai querer ficar separados. E com a gente não é diferente. Se a gente coloca todo mundo muito próximo, começa, no primeiro momento, até bom, tranquilo, mas depois vai vendo o defeitinho de um, de outro, vai aquilo que Sartre diz para nós, né? O inferno são os outros. Quando eu olho para o outro, eu vejo tudo aquilo que eu não tenho, vejo tudo aquilo também que eu não sou, vejo também tudo aquilo que me falta, eu fico invejoso, eu fico um monte de coisa. E aí começam, então, as confusões. Imagine, então, no cérebro de uma criança, que nem está formado por inteiro. A gente costuma dizer, cuidado com a moleirinha da criança e etc. Né? Por quê? Porque realmente não está formado. Então, o nosso cérebro mais evoluído, né, o cérebro do neocórtex, da onde tem racionalidade, é a última coisa que termina de se formar. Só termina lá com 18, 19 anos. Então, imagine, o lado racional do cérebro só termina com 18, 19 anos de ser formado. E a gente, às vezes, exige de uma criança aí de 2, 3 anos, 1 ano, que tenha a maturidade, ou quer dizer, nem a maturidade, mas a racionalidade que nós temos. Não tem como. De entender tudo o que está acontecendo. Exatamente. Então, o cérebro de uma criança já é diferente do cérebro de um adulto, mas a gente pretende, né, que a criança entenda tudo, perceba tudo, às vezes até olha e fala, não, eu sei, ela está fazendo de propósito, olha essa cara de sapeca, ela está fazendo de ela está me desafiando. E não tem nada a ver. Né? A criança, na verdade, ela vai testar, ela vai ficar se testando e testando o adulto o tempo todo, porque ela está nesse descobrir. Nós somos assim. A gente fica o tempo todo tentando descobrir as coisas. Pega um celular, novo, compra um celular novo. A gente vai lá e começa a querer descobrir, abre aqui, abre ali, vai dirigir um carro. Né? A gente quer descobrir as coisas. Imagine uma criança, claro, nas limitações dela, no jeito dela descobrir o mundo, ela vai fazer, ela vai se envolvendo em coisas para poder ter mais experiências. Nós, humanos, precisamos de experiências, porque em cada experiência a gente coloca sentido e coloca significado. A Andréia vive com os filhos e ela dá um sentido e um significado de ser mãe. Eu, que sou titio, dou um sentido
e um significado no ser tio. Então, cada experiência que eu faço, eu estou ali já junto, fazendo sentido e significado. Por isso, essa é a graça de ser humano. Essa subjetividade é que faz com que cada um seja um. Mas só pode cada um ser um quando faz essas experiências. Então, uma criança, ela vai experienciando, ela vai se colocando em risco. Tem uns que vai subir mais no sofá, tem outros que vai pintar o sofá, tem outros que vai jogar pipoca no chão. E não tem muita racionalidade que se aquilo é bagunça ou não. Porque quem tem elaborado somos nós, não a criança. Então, ela não tem, por exemplo, uma criança de 0 a 3 anos, 4 anos, ela não tem noção de que tem a quina da mesa que ela pode bater a cabecinha. Ela não tem a noção de que se ela subir na janela, ela pode cair e pode se matar, pode, sei lá, machucar alguma coisa. Ela pode cair de um lugar muito alto. Ela não tem muito essa noção. Ela está descobrindo. Depois que ela cai, depois que ela acaba passando pelo trauma, aí sim ela dá sentido e dá significado, e aí também vai moldando a vida dela. Por isso, uma criança está em formação. A gente se tem essa cabeça que eu estou formando meu filho, a minha filha, ou minha, como é que a Angelita trouxe? A boadrasta, a boadrasta. Se eu tenho essa noção de que eu estou formando essa criança, nossa, tudo fica muito mais tranquilo, porque é apenas uma criança. E vai depender de tudo aquilo que eu posso favorecer para ela. Claro, a personalidade vem com um pouquinho de genética, vem, mas a grande parte da personalidade é criada a partir do convívio social, daquilo que eu vou dar para aquela criança. Então, assim, sabe, Marco, eu tenho só interrompendo um pouquinho, eu tenho uma amiga que fala, pense sempre assim, o adulto é você. Quem tem que ser maduro é você, ela é só uma criança. Eu lembrei disso, Deia. Ela eu ia falar exatamente isso, é aquele mantra. O adulto da relação sou eu. Meu mantra é esse hoje, sabe? Tipo, ela é só uma criança, o adulto aqui sou eu, né? Senão eu enlouqueço. Aí você põe esse mantra, aí tudo vai meio que passando. Exatamente, exatamente. Claro que tira a gente do sério. E tá ali no processo aí de pandemia, de confinamento ou de separação aí social, bem, já começa que eu saio da minha rotina. Então, uma coisa é eu saber que eu vou ficar ali 8 horas, 6 horas, longe das crianças, longe do marido, longe da esposa, né? Outra coisa, eu estar ali convivendo com todo mundo. Então, é claro que as minhas percepções e o meu jeito de ser será diferente. Então, qualquer coisinha vai me saltar aos olhos. Então, uma criança, por exemplo, Andréa, de 0 a 4 anos, ela vai se entediar muito rápido, ela não vai ficar muito fixa, nem eletrônico, até dá para disfarçar, mas vocês podem notar, mesmo colocando um celular, colocando um tablet, colocando um desenhozinho, elas vão ficar, mas só determinado tempo, porque elas vão se cansar. Elas e às vezes não vão deixar de lado, não vão deixar de lado, mas vão ficar aborrecidas. Aí vai ficar chamando, porque elas não sabem elaborar de que elas estão cansadas já fisiologicamente, que não dá mais para ficar assistindo. Então elas acham que aquela coisinha que está assistindo, aquele joguinho que está brincando, que é chato. Na verdade, não, é porque ela já está cansada. Então, nós temos que ter essa destreza para não deixar com que elas se entediem. Então, o que eu aconselho é assim, olha, brinca aqui com essa panelinha, ou brinca aqui. Então, a gente gasta ali 5 minutinhos até que ela pegue o tino da coisa, da brincadeira ali. Ela vai se interter. Depois, ela vai ficar ali os 15 minutinhos. Depois de 15 minutinhos, gasta mais 5 minutinhos ali, outra coisa. Ela vai... Porque é assim. Então, se a gente tem essa destreza, a gente tem meio que o manejo da coisa, flui. Agora, a gente tem um manejo de tantas coisas. A gente sabe lidar com o chefe, a gente sabe lidar com funcionário, a gente sabe lidar com gente chata,
A gente tem aquele feeling, aquela destreza. Por que não saber lidar com os nossos filhos? É porque no inconsciente coletivo tem de que filho tem que ser bem educado, não pode fazer birra, não pode... Cobrança, né? Uma criança, ela está só experienciando. Claro, não estou dizendo aqui que vai deixar ela colocar a vida em risco. Se ela está subindo numa janela e vai cair. É claro, tem que dar uma bronca incisiva para ter um pouco de trauma ali. Então, não, aqui você não vai. Não é para subir, e ponto. Então, de vez em quando, sim, tem que olhar bem no olho, às vezes segurar um pouco mais firme e dizer, né? Aquele trauma faz com que ela perceba de que ali ela coloca a vida dela em risco. Então, às vezes é necessário essa bronquinha. Mas agora, quando a criança está experienciando, imagine, né? Ah, ela sujou o sofá. Ué, já tinta, sujou. qual o problema, né? Qual o problema? Sujar o sofá de tinta, as paredes. Você está fazendo uma obra de arte. Né? Colar um monte de papel na parede, assim, qual o problema? Obra de arte. Minha irmã que fala, ela está com a obra de arte dela, deixa ela. Ela está desenvolvendo a criatividade dela, a criatividade. né? Você sabe que não uma pode vez eu reprimir. Essa história. Minha sobrinha hoje tem 13 anos, mas quando ela tinha uns 2 anos de idade, ela estava na casa da minha mãe, eu morava com a minha mãe na época, e eu tinha ganhado um sapato caríssimo, lindíssimo, que uma amiga minha me deu. E aí, quando eu cheguei em casa, o sapato estava todo riscado de caneta Bic. Porque ela resolveu desenhar no meu sapato. Eu falei, gente, como é que vocês deixam uma criança desenhar no meu sapato? Aí minha irmã ria, falava assim, é a obra de arte dela, deixa. E, ou seja, eu perdi o sapato, né? Porque caneta Bic não sai em lugar nenhum. Né? Tipo, eles têm cada ideia, você fica pensando, como a criança tem uma ideia de ir lá no armário, abrir e fazer um desenho no sapato? Pois é, mas a gente exige, às vezes, da criança que ela tenha esse tipo de racionalidade, né? Claro, eu não estou dizendo aqui para deixar fazer o que quiser, porque a gente também, a criança, ela pede limites, ela precisa de limites. Quando faz até uma birra, uma manha, é porque está pedindo limite. Então, ela não tem o superego dela, e o superego é que é a consciência, a racionalidade. Ela não tem isso formado. Lembra? A razãozinha dela não está totalmente formada. Então, ela vai pedir um alter ego, um outro eu, né? Um outro de fora, externo, que dê esse suporte para ela. Então, esse outro dá tanto suporte que esse outro, quando está em situação de risco, quem que ela chama? Quando chora, quando cai, é a mãe, é o pai, é quem está próximo, quem é esse outro eu que ela sabe que vai salvaguardar. É aquele que está supervisionando ela o tempo todo. Ela não quer mais ninguém. Vai alguém tentar pegar? Não quer. Ela quer só o pai, quer a mãe, quer aquele que, tudo bem, dá a bronca, às vezes bota ali as regras, mas também é aquele que protege. E ela sabe que é aquele que protege. Então, esse negócio também de deixar a criança fazer o que quer também não é saudável. Então, claro, eu estou dizendo aqui no ambiente de confinamento. Então, no ambiente de confinamento, para melhor conviver, é não ficar se estressando por pequenas coisas. Se cada coisinha que a criança for fazer, nós formos nos estressar, ela vai ficar mais estressada. O pai e a mãe vão ficar mais estressados, ninguém vai trabalhar, ninguém vai produzir, ninguém vai fazer nada. Então, às vezes, é muito melhor a criança ter o espaço dela, olha aqui, você pode fazer o que você quiser. Cria um espaço na casa, né? Pode fazer o que quiser. Ah, mas Marca, ela não para ali, às vezes ela quer porque ela quer ter o seu olhar, né? Deixa eu ver o que você fez agora. Então tem que ter essa destreza. Perde aqueles 5 minutinhos a cada intervalo, né? Perde não, né? Investe aqueles 5 minutinhos a cada intervalo. 15 minutos. Gente, eu vou trabalhar de 15 minutos a cada 15 minutos eu paro. Para dar os 5 minutinhos. Mas eu percebo isso, porque ela é uma criança que gosta de celular. A Gabriela acabou de fazer 5 anos, ela gosta, mas eu sinto isso que ela está entediada. Ela fica no celular um pouquinho, daqui a pouco ela não quer mais, aí ela fica toda hora, mamãe, ela quer me chamar atenção. Quando eu entro em reunião, que eu falo assim, agora tem que fazer silêncio, que a mamãe vai entrar em reunião. Aí que ela vem mesmo e senta no meu colo e fica e não sei o quê, quer minha atenção. Então eu vejo assim que o tempo todo ela necessita da minha atenção. Então, quando eu vejo que não vai rolar o que eu estou fazendo no meu trabalho, aí eu largo o trabalho, vou lá dar atenção para ela, ver o que ela quer,
acalmar a situação para depois eu voltar, né? Mas no começo eu não fazia isso, não. No começo era nos berros mesmo, aquela coisa que a gente automaticamente acaba fazendo, né? Acho que de tanto eu falar que eu não quero ser essa mãe louca que fica berrando, eu sou uma mãe louca que fica berrando, né? Que às vezes surta. E aí, André, a gente percebe que só deixa a criança mais agitada, às vezes com um grito, ou ela vai ficar muito amedrontada, que também não produz, que trava a criança, que ela não consegue ser criativa ao extremo. Ela fica em pânico, porque qualquer grito já deixa ela em pânico. Gritar com a criança não é o mais saudável. Então, uma coisa é eu gritar no momento que ela está num perigo. Situação de perigo. Isso, para traumatizar. Opa, ela vai criar aquele alerta, ela não vai fazer mais. Outra coisa é eu gritar por qualquer coisa. Ela vai acostumar com o grito, ou ela vai ficar muito amedrontada, e isso acaba ferindo as capacidades cognitivas até e racionais da criança. Então, isso não pode ficar na memória dela, né? Exatamente. Memória emocional, afetiva. Para momentos que devem ser gritados de verdade, né? Não o tempo todo. Senão a criança ela vai virar também um brigão, uma criança que também vai gritar com todo mundo, ela acha que ela vai ganhar somente no grito, né? Sempre. Mas você sabe que é engraçado? Que, por exemplo, esse final de semana a gente foi para algum lugar e eu falei assim, olha, nós vamos sair e você vai se comportar direitinho. Você promete para a mamãe? Combinado? Ela falou, combinado. E você, mamãe, não vai gritar. Combinado? Então, tipo assim, ela já tá, né? Fala assim, você não vai gritar comigo. Combinado? Aí você para e fala, opa, né? Já liga a chavinha. Eu tô gritando demais, ela já tá percebendo isso, né? Então, você já liga a chavinha e você fica, meu Deus. Mas é tudo isso por conta também do emocional, porque o adulto também não saiu da rotina, né? Você imagina as mães como é que estão trabalhando em casa, mesmo aquelas que não têm trabalho externo, mas tem o trabalho de casa, né? Que acho que eu falo que trabalha muito mais. E quem trabalha externo, tem o trabalho externo, tem o trabalho de casa, tem as crianças, é bem complicado, tá? Assim, um grande desafio. A gente está saindo, nós saímos, na verdade, dessa rotina em que cada um tem o seu espaço. Então, criança na creche, criança na escola, os pais no trabalho. Quando chega, a gente apanha de apanhar, né? De pegar, não de bater. E aí convive. Agora não. Agora está todo mundo convivendo. Então, é algo novo. E sendo algo novo, o nosso cérebro também se adapta a isso. Nós nos acostumamos com essa formatação. Por exemplo, agora também, que a formatação mãe fora de casa, que tem vigorado muito mais. Porque antes mãe era dentro de casa com os filhos. Né? Agora a mãe ela tem que fazer tudo. Além de cuidar das tarefas de casa, que eu acho que isso também já é um machismo aí, eu acho que a gente deve estar nas divisões dessas tarefas, mas ainda isso está sendo adaptado. Agora que a gente tem essa adaptação, o homem também cozinha, o homem também lava, o homem também passa, porque antes era tudo nas costas das mães, né? E as crianças tinham também essa responsabilidade de educação da mãe. Agora que também se atribui ao pai essa divisão. Então, da mesma forma que nós estamos nos configurando com o passar do tempo, com novos tempos, né? Assim também a pandemia vem nos trazer esse novo olhar. Né? E nós vamos também nos adaptando a esse novo tempo. Então, não tem problema de uma criança aparecer numa reunião, né? E, na verdade, mais é a preocupação. O que será que vão vir? Vão achar que meu filho é mal criado? Vão achar que meu filho é mimado demais? Vão achar Eu queria comentar isso, Marco, até fazendo um parênteses, assim, que eu acho que tem uma cobrança social, né, em cima das mães muito grande, né? E eu não sou mãe, mas eu costumo falar que é muito fácil eu dar pitaco na criação do filho dos outros. É muito fácil eu falar que olha o jeito que sua filha está se comportando, olha o jeito que minha sobrinha está não sei o quê. Lógico, eu não estou ali no dia a dia. Então, eu acho que tem toda essa pressão social mesmo de como se tivesse algumas regras de como a criança tem que ser, né? Tem que se comportar. E a gente esquece esse lado humano, né? A gente esquece aquela coisa do ser humano, da natureza, da essência. Exatamente, exatamente. Eu lembro, minha mãe falava uma frase que meu avô, dizia para ela: se o filho for bom, mérito da mãe. Mas se o filho for ruim,
também a culpa é da mãe. Então, a mãe que tinha ali essa responsabilidade. Mas, claro, aqui, a mãe, enquanto aquele que cuida, né, que pode ser a mãe e o pai, isso socialmente ainda é bem forte. A criança birrenta, a criança que... Às vezes a criança... A criança tem que ser educada. Tem que ir no restaurante, ficar quietinho, sentadinho. Quem é criança que fica no restaurante quieto? Hoje não tem mais, gente. Não existe, né? Não existe. E aí eu imaginei que a minha filha ia ser uma criança quietinha como eu fui. Eu fui uma criança comportada, minha mãe fala, né? Dos 3 que ela teve, eu fui que menos deu trabalho. Eu acreditava que minha filha seria assim. Minha filha é o contrário. Ela é super elevada. Ela tem 5 anos, parece um moleque. E aí, quando ela faz esse tipo assim, né? Tipo, eu ia para o shopping, eu sempre falo isso para as meninas. Eu ia no shopping ver uma criança se jogar no chão, não sei o que. Eu falava assim, ai, que falta de educação. Isso é falta de uns tapas. Porque a mãe não dá educação e não sei o quê. Paguei a língua, né? Minha filha já se jogou no shopping várias vezes, né? Já fez vários shows. E aí, quando eu vejo alguém olhando para cima, você é mãe? Quando você for mãe, você vai entender o que está acontecendo. Né? É mais ou menos isso. Exatamente. Aí eu falo assim, gente, a minha filha é tudo que eu não queria que ela fosse, ela é. E pronto, acabou e vai ser assim. A gente tem. Você usou um termo que eu achei bem interessante. A minha filha parece um moleque. Olha, esse termo é incrível. Por quê? Porque as meninas são criadas de um jeito e os meninos são criados de outro. Isso é um outro modo, né? Por exemplo, homem não chora. Não, homem não chora. Homem é super-herói. Homem não brinca de boneca, né? Homem, enfim, não vai no banheiro junto com outro amiguinho, de mãozinha dada, de bracinho dado. Homem não dá beijinho no rosto. Agora, as meninas, sim, as meninas podem chorar, as meninas andam de bracinho dado com as amiguinhas, podem ir ao banheiro juntos, aliás, as mulheres vão ao banheiro juntas, dão um beijinho no rosto. Isso também influencia muito na inteligência emocional, porque o homem acaba ficando muito mais vulnerável emocionalmente, porque ele não sabe lidar com as emoções. Ele sempre tem que trancar as emoções. E as mulheres já sabem lidar mais com as emoções porque elas podem colocar para fora. Só que acaba tendo aqui que mulher é mais fraca, é o sexo frágil. E o homem é mais forte porque segura tudo. E, na verdade, é o contrário. A mulher acaba ficando mais forte emocionalmente. Por isso que nós, homens, pode ter uma dorzinha na unha de estar morrendo. E as mulheres ficam mais fortes, os homens acabam ficando mais fracos emocionalmente. Tem essa disparidade. Então, inclusive na criação, a gente tem que criar para ser pessoa, para ser gente, com valores, humano, né? Porque isso também vai ajudando a educar as emoções. Então, quando a criança às vezes está com muita raiva, está entediada, e você percebeu que está entediado, fale sobre a emoção. O que você está sentindo, filho? Está sentindo tédio? Mãe, o que é tédio? Ah, tédio é isso e aquilo outro. Está sentindo triste? Você está triste? Você está irritado? O que foi? Quer esperar um tempinho? Quer respirar um pouco? Quer que eu fique aqui um pouco? Você está triste? Você está alegre? O que está acontecendo? Então, nomear emoções também é muito importante. Está com medo? Está triste? Está alegre? Está feliz? Porque isso vai deixando a pessoa também com mais inteligência emocional. A criança, desde cedo, quanto mais nomear a emoção, quanto mais souber sobre isso, melhor é para o desenvolvimento dela e tudo fica mais fácil, porque ela pode chegar para você e dizer, mãe, eu estou entediada. Está entediada? Mas por quê? Está brincando só com uma coisa? Vamos brincar com outra, então? Me mostra se você sabe brincar. E aí, de vez em quando, dá uma olhadinha, nossa, interage, sabe? Ou então coloca do lado, vamos trabalhar com a mamãe. Se vai lavar uma louça, claro, não vai dar um vidro nem nada, mas tu leva esse plástico ali, faz participar das tarefas domésticas, porque isso acaba sendo um jogo, acaba sendo um brincadeira. Inclusive os meninos, né? É muito legal. Inclusive então, os meninos. Colocar para participar da rotina. E rotina. Nós precisamos ficar na rotina. Mesmo horário para acordar, mesmo horário para comer, mesmo horário para descansar, para tomar um lanchinho, mesmo horário para dormir. Se coloca uma rotina, tudo vai ficando mais fácil. Olha, agora é a hora da mamãe trabalhar, é hora de você estudar. Ou então é hora de você fazer o seu desenho. Você vai trabalhar aí também. Tó esse teclado, sei lá, um teclado velho, ou, sei lá, uma máquina de escrever, de brincadeira. Começa a brincar, achar que também está ali no computador.
Tá participando do momento, né? Exatamente. E aí eu queria só voltar um pouquinho, que você estava até falando dessa parte da criação, que eu acho que é uma parte que influi muito, que influencia muito, porque a gente tem uma criação diferente, né? Eu tenho 43 anos, então uma coisa que eu falo é que eu não quero criar os meus filhos, né? Agora minha filha, só que eu vou ter uma só, como minha mãe me criou, porque era uma criação muito mais rígida, tal. E, assim, nessa parte que você estava falando dos meninos não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a menina já ganha o quê? Um monte de panela, vassoura, aspirador, tudo para limpar a casa, né? Eu já falei, eu não quero isso para minha filha, tá? Não precisa dar esse tipo de presente para ela, se ela pedir, eu compro. Então, porque eu, apesar de ter uma criação mais velha, minha mãe já criou assim, somos 2 meninas e um menino. Todo mundo tinha que fazer tudo. Então, cada um tinha a sua tarefa da casa. Hoje é dia dele passar, hoje você lava, sua irmã limpa a casa. Ela saía para trabalhar, cada dia tinha um para fazer alguma coisa. E hoje a gente fala, meu irmão que melhor cozinha. Você vai na casa dele, é a casa mais limpa, né? Ele passa a roupa dele, ele faz tudo. E isso porque teve essa criação. Então, nessa parte, eu costumo falar que eu vou dar continuidade. Mas eu vejo que outras coisas, que às vezes você se pega inconscientemente fazendo a mesma coisa que seu pai e sua mãe fazia com você e que não vai funcionar para essa nova geração. Que a gente tem que pôr na cabeça, não sei se é isso mesmo, você pode falar se eu estiver errado, essa geração é outra, não é a mesma geração, não é eu, Andréia, quando tinha 5 anos, né? Não é o meu marido quando tinha 5 anos, não é porque nasceu da gente que vai ser a nossa genética, né? Eles são muito mais questionadores, sabe? Uma criança de 5 anos, a minha filha já mexe com o celular, tablet, baixa jogo, já faz tudo, assim, sabe, umas coisas, sabe? Já lê. E aí você fica assim, meu Deus do céu, que geração é essa, sabe? Fica questionando algumas coisas. Entendeu? Hoje até me perguntaram, e a Gabi, como tá? Eu falei, tá ótima, só se questionando. Tudo ela questiona agora, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente entender nessa parte da criação e como a gente lidar, principalmente com essas emoções que você tinha começado a falar dos pitis, né? Qual é a melhor maneira da gente tentar controlar esse piti? É deixar lá, dando chilique não, fingir de conta que não está vendo, esperar a pessoa se acalmar, né? Pegar no colo, abraçar e falar, está tudo bem, vai ficar tudo bem, né? E para depois a gente ver qual que é emocional. Então, assim, acho que é o que hoje em dia, no grupo de mães que eu mais vejo, é isso, coitadas, que elas ficam, tem dia que elas estão até cansadas de tantos pitis. Andréia, vai funcionar dos 2 jeitos. Você dando um piti também, e vai funcionar também você esperando um pouquinho mais, abraçando, acarinhando, dizendo, olha, tá tudo certo, deixa eu entender o que você está sentindo. Então, funciona dos 2 jeitos. O jeito antigo, pega o chinelo havaiana, dá as palmadas, isso funciona? Funciona. Só que também cria um trauma, cria medo, cria um distanciamento. Você, com esse jeito, vai distanciar o seu filho. A autoridade não tem a ver com medo. A autoridade tem a ver com respeito, é diferente. E isso a gente não precisa espancar. É igual hoje em dia a gente fala nas empresas. O que é um chefe e o que é um líder? A gente sempre fomenta para que sejam líderes e não que sejam chefes, incisivos, intransigentes, eu mando e você obedece. Porque isso nunca funciona com o humano. Inclusive, não é inteligente emocionalmente. Isso traz medo para a pessoa, traz limitações, não suscita criatividade no humano. Então, funciona? Funciona. Você vai ter um filho educado? Vai. Você vai olhar para ele e vai saber o que você está querendo? Vai. Você vai condicionar ele àquilo que você quer. Então, não é que ele tem respeito, ele tem medo de você, tem medo do que pode acontecer. Então, funciona? Funciona, é condicionamento. Agora, o que nós orientamos cada vez mais não é só pegar leve, né? Mas também eu acho que dá para a gente sentir. Quando que a criança está com medo? Quando que a criança está fazendo uma birra de verdade? E o que é birra? O que nós estamos chamando de birra? Às vezes nós fazemos birra, né? O marido não quer ir num canto, a gente faz birra, fica de cara virada, faz beicinho, fica uma semana sem se falar. Uma criança não pode fazer? Nós fazemos birra o tempo todo. Um chefe falou um pouquinho mais torto com a gente, nossa, fica uma semana
que não quer nem trabalhar, quer largar o emprego. Não, eu acho que a gente tem que ver que nós também fazemos birra o tempo todo. Então, uma criança, quando faz esse tipo de birra, quer ser vista, quer ser notada. Então, deixe que ela te note. Agora, só mostre para ela que daquele jeito ela não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu vou esperar você chorar. E não tem problema de chorar. Pode chorar à vontade. É sinal de que alguma coisa está sentindo. Quando você terminar de chorar, você vai dizer para mim o que você está sentindo. E se ela demorar ali, que demore, deixe que chore. Por quê? Porque também se você faz tudo que a criança quer, você cria humanos com baixa tolerância à frustração. Então aqui eu não estou falando para a gente só passar a mão na cabeça, porque senão a gente cria pessoas que depois não conseguem receber uma bronca de um chefe, de um líder. Não consegue, vai embora, se frustra. Se perdeu o emprego, nossa, morre, acabou o mundo. Então não é disso que eu estou dizendo, que eu estou falando. Eu estou falando espera, não é dar tudo na mão. E depois dizer, olha, você não vai receber isso agora. E pronto, e está tudo bem, porque nós não recebemos tudo na vida. Você vai ficar triste, eu sei, mas eu também fico triste com um montão de coisas. Não tem problema você chorar. Pode chorar. Eu sei que você está triste, só que você não vai receber. Você precisa lidar com essa emoção. Então, é outro aspecto. Nossa, Marco, mas isso não deixa... Não deixa. Ela vai se frustrar, mas é bem diferente dela ter medo. Ela vai compreender o porquê que ela não está tendo tal coisa naquele momento. Então, a gente às vezes não quer ouvir choro, essa é a verdade. A gente não quer ouvir por quê? Por causa do contexto social de que criança que chora... acaba cedendo. Exatamente, a gente quer a gente cede o tempo todo. As mães de hoje em dia é isso, ainda mais agora na pandemia. Tá bom, vai, é para me deixar sossegada, vai, faz o que você quer, assiste a televisão, fica com o seu iPad, vai ficar em paz. E isso é um erro, né? Porque aí ela sabe que toda vez que ela fizer isso é só ela chorar ou só ela, né? Porque exatamente. A criança está o tempo todo testando, experimentando. Então, ela vai testar e vai experimentar até onde ela pode ir, onde ela vai ter ganhos. A gente aprende por prazer e por dor. Com ganhos, né? Com recompensas e com dor. Se eu ponho o dedo na tomada, tomo choque, eu não ponho mais. Doeu. Mas se eu faço um chameguinho aqui e consigo o que eu quero, eu vou repetir. E não é o mais correto. Então, assim, eu não preciso bater, gritar, esbravejar. Como eu disse, vai funcionar? Funciona. Só que também não elabora emoção. É muito melhor dizer assim, olha, a criança foi e bateu na cara da mãe. Eu tenho que dar uns tapas também? Eu vou estar só repetindo o comportamento dela. Como é que eu vou dizer para ela não me bater se ela bateu? Então, peraí. Olha, eu vou sair daqui. Quando você se acalmar, eu volto e a gente conversa. Eu não vou ficar aqui sendo saco de pancada seu. E deixa a criança sozinha. E ela não vai aguentar ficar sozinha, porque ela precisa do outro eu. E quando ela voltar, diz, olha, não gostei, eu me senti triste, chateado, porque eu faço isso por você, e olha o que eu recebo em troca. Claro, só que eu tenho que ter um comportamento coerente. Não adianta nada também eu bater e depois dizer isso. Não tem como. É claro, nós estamos falando aqui de uma educação voltada para o emocional, não uma educação voltada para a punição, que é diferente. Né? Então, ir trabalhando esses aspectos é bem importante. No começo é difícil, mas depois disso vira algo que é bem importante e as crianças vão entendendo, vão compreendendo. Porque, na verdade, no futuro, vai ser assim que ela vai ter que viver. Não é assim que a gente vive? Eu estou triste, eu estou magoado. Nossa, eu fiquei chateado com fulano, com ciclano. A gente demora tanto para nomear as coisas, a gente demora tanto para cair a ficha que a gente apanha da vida. Aí é no dia a dia, na vida, na juventude, que a gente vai apanhando e vai significando e aí vai dando os nomes das emoções todas, né? Eu tenho um sério problema com a Gabriela desde pequena exatamente com isso, de lidar com as frustrações. Ela não sabe lidar com as frustrações, ela não sabe lidar com não. Tanto que quando ela era mais nova, eu levei ela na psicóloga, porque eu achava ela uma criança muito... Eu me basto, eu sou mais eu brinco sozinha, meu mundo é esse, ela faz tudo sozinha, desde que eu esteja junto, né? Assim, ela não fazia muitas amizades, né? E aí a psicóloga tinha até feito um relatório que realmente ela é uma criança que não sabe lidar com as frustrações, e essa parte de ela desafiar foi aquilo que você falou, era uma coisa saudável. A criança vai estar sempre te desafiando
E quem dá esse limite é você, né? Ele está pedindo o limite, quem dá esse limite é você, né? Nós E estávamos aí... ontem, Dia das Crianças, nós estávamos lá em casa, e eu levei as duas sobrinhas num parquinho que tem lá do condomínio. E aí, a maiorzinha disse assim, eu queria subir aqui, mas ela subiu. Era como se fosse uns pneus, assim, que ia escalando. Ela subiu e ficou com medo. Titio, eu tô com medo. Eu, não tem problema, eu tô aqui. Mas se você quiser tentar, eu vou estar aqui te segurando. Aí ela olhou para mim, assim, viu se eu estava realmente segurando, não quis ir. Não tem problema, desceu. Aí depois ela voltou. Titio, deixa eu tentar de novo? Aí foi, coloca o pé aqui, coloca outro aqui, eu tô aqui segurando, fica tranquilo. Aí foi, e subiu até lá em cima e segurou. Nossa, eu tô aqui, aí deu um tchauzinho. Aí a outra pequenininha viu, aí também já foi lá, também ficou com medo. Eu tô com medo. Eu disse, não, o titio tá aqui. Então, esse desafio, né? Faça, tenta. Não quer agora? Beleza, tudo bem. Mas depois tenta de novo, eu tô aqui. Então, o pai e a mãe têm que ser esse suporte para eu estou aqui, não para cercear, não faça isso, não faça aquilo. Não, peraí, eu estou aqui, eu estou com você. Juntos nós podemos fazer isso. Agora, sozinho não, juntos sim. Então, essa coisa de orientando desde pequeno o que fazer, o que não fazer, é essencial até mesmo para as questões coletivas. Então, olha, você está muito sozinho, vai ter que ir para a escolinha? Vai ter que chorar? Vai. E vai ter que lidar com as frustrações. Não tem amiguinho? Então precisa fazer amiguinho. Quem são os seus amiguinhos? E daqui a pouco vai notando um, vai notando o outro. E as coisas vão acontecendo. Tá? Então, a gente tem um cérebro que é um cérebro social. Quem nós temos é os nossos pais, é quem está mais próximo da gente. É muito mais confortável. Eu já sei como eles me tratam, eu já sei como conviver com eles. Agora, lidar com o outro é frustrante, porque eu não sei o que o outro vai me dar. Um amiguinho pode me bater, um amiguinho pode não dar a massinha que eu quero. A minha mãe, ela dá, porque eu choro, ela me dá. Eu já sei como lidar com ela. Então, a criança também é esperta e quer experienciar, mas ela sabe que se ela experienciar ali, a intuição, que é algo também nossa, de raça mesmo, ela vem. Então, eu não quero me sujeitar. Eu vou passar vergonha, eu tenho medo, eu posso apanhar, eu posso receber um não. Mas a gente tem que ir fomentando. Não, vai, tenta, você consegue. Vamos lá, você também vai. Tenta aqui, tenta ali. Outro dia, minha irmã estava fazendo uns passos, não sei se é assim que se fala, de yoga, e brincando, assim, colocando a mão para trás, e a pequenininha, a maiorzinha soube, mas a pequenininha não. E ela já queria desistir. Né? Eu disse, espera, o tio ajuda, vamos lá, tenta aqui. Aí foi, conseguiu, mas ela já estava querendo se frustrar, olhar e não estava gostando da brincadeira, porque ela não soube fazer. Então, a criança, ela tende a se afastar daquilo que não é confortável para ela. Lembra, na última live, nós falávamos sobre zona de conforto. Já é aqui que a gente vai apresentando o nosso conforto. A gente não quer sair da zona de conforto. E é quando os pais devem ensinar. Não, tem que sair sim, a vida é assim, e vamos lá, vamos para a realidade. Velório. Por que que a gente não leva a criança para o velório? Vai ficar impressionada. Não, a criança tem que saber que as pessoas morrem. A criança tem que saber que existe tristeza, dor e que a gente chora. E se ela ficar impressionada, ótimo, elabora aquilo com ela. Não faça ela fugir das frustrações, da morte. Porque senão depois ela não dá conta. Aí vai ser aquela pessoa que vai desmaiar, que vai ter síndrome do pânico. Quantas são as pessoas que estão agora com depressão, síndrome do pânico? Porque desde pequenininha não sabem lidar com as próprias emoções. São privadas de tudo. Né? Então, a gente precisa começar, de novo, a fazer com que as crianças saibam lidar com as frustrações, com as emoções. Hoje em dia, as crianças não saem na rua, porque antigamente não tinha tantos carros, brincava-se na rua. Agora não dá, muito carro, os pais ficam com medo. Então, não sabem cair, machucar o joelho, se frustrar, não sabe perder na hora de um jogo de futebol, num jogo de...
Não sabem, só sabem ganhar, ganhar, ganhar. Quando perde no joguinho, fica triste. Não, a vida tem perdas também, né? Exatamente. Tem sofrimentos e para não criar crianças com baixa tolerância à frustração. Marco, eu tenho uma dúvida. Queria que você falasse um pouquinho, até uma das coisas que eu e a Andrea nós estávamos comentando hoje, mais cedo, né, antes dessa live, as crianças estão muito mais ansiosas hoje. E com essa questão do isolamento social, a gente percebe que as crianças que moram em apartamento foram mais penalizadas ainda do que as que moram em casa, né? Porque como gastar toda aquela energia? Né? A criança não está podendo sair para fazer uma atividade, a criança não, a princípio não podia nem ali na área comum, e de repente está ali a mãe tendo que trabalhar, acho que junta tudo isso que a Andrea falou até agora, mas a criança com toda aquela energia, né? Você tem alguma dica, alguma sugestão aí? Tenho. Para as mães vai ser a pior possível. Mas é assim, é cozinhar junto, é fazer tarefas. As tarefas que as crianças conseguem fazer, mesmo que façam mal feito, mas incluir. Como ela precisa gastar energia, inclui essas tarefas. Como eu disse, crianças de 0 a 3 anos vão se entediar. As maiorzinhas, 4, 5, até os 10 anos, já tendem a ficar um pouco mais, já compreender mais as coisas, né? Mas as menorzinhas é incluir nas atividades, é fazer com que elas tenham atividades para gastar energia. Então, se tiver aqueles brinquedinhos que ela consegue pular em cima, para gastar mesmo energia, coloca um colchãozinho inflável para pular. O sofá aqui já era. Eu falei, vou trocar de sofá, pode pular, pula à vontade no sofá. Exatamente. Se tiver um sofá mais velho, deixa que pule, né? Forra alguma coisa no chão para gastar energia. Porque criança é cheia de energia, né? Então, tem que adequar. Já que um apartamento é pequeno, então é pintura, é água. A criança adora mexer com água, com tinta, com pintura, com massinha. Slime. O que custa dar um slime, gente? Slime não dá nada. Não suja quase nada. Dá um slime, uma massinha para criança. E daqui a pouco tem massinha até no teto, né? Gente, vocês não sabem o que é morar no apartamento. Quando é um apertamento com criança. André, você é ótima. É difícil, gente. Quem nunca se pegou na reunião falando, mamãe, eu só tenho um pum agora, e você na reunião? Eu falei, legal, filha. Eu falei, minha pequenininha. Mas, uma criança. É criança, né? Eu queria voltar em duas coisas que você falou aí, de que a criança, ela é esperta, então ela sabe quem é aquele que vai ceder para ela, né? Ela sabe quais são os riscos aí. Eu acho que isso acontece também quando você está com pai e mãe. Então, a criança sabe quem que é o mais maleável, quem que ela consegue mais, o que... Então, a gente sempre fala assim, é porque ela respeita mais o pai, é porque ela respeita mais a mãe, ou porque ela tem medo mais da mãe, né? E aí existe isso mesmo, ela sabe quem é que pode salvá-la ali? Lembra? Na primeira live, nós falávamos sobre a amígdala cortical. A amígdala cortical é onde estão nossas memórias afetivas. Então, o dedo na tomada fica registrado ali. Foi uma emoção ruim, negativa, fica ali registrado. Então, a amígdala cortical é um radarzinho para nossa sobrevivência. Então, não está na racionalidade. Então, não é que a criança faz isso porque ela pensou sobre isso, é racional, perversa. Não. Ela faz isso por intuição, ela faz isso por instinto. Então, ela sabe aonde ela pode ir e aonde não pode pelas experiências. Então, minhas sobrinhas sabem como lidar comigo, sabem como lidar com o pai, sabem como lidar com a avó. Por quê? Porque elas vão registrando emoções e ela vai sabendo lidar com cada pessoa. Ela sabe onde pode ir, que ganhos que ela vai ter com cada pessoa, que jeito, que tato. Nós somos assim. A gente sabe, se é uma pessoa muito brava, a gente sabe como lidar. Se é uma pessoa mais chatinha, a gente sabe como lidar. Se é uma pessoa mais amável, a gente também fica mais aberto, mais amável. Se é uma pessoa simpática, a gente sabe que aquela pessoa, a gente pode também falar o que quiser, brincar, que não vai ter problema. Dessa mesma forma, a criança, desde pequenininha, vai sabendo como lidar ali nas relações.
Então, ter uma criança em casa, eu diria, para a gente despertar o olhar muito mais para essa graça de ver uma pessoa sendo desenvolvida do que querer botar ela na rédea, na linha, só para ela ser, sabe? Não, peraí, deixa eu Porque ver. a sociedade achar, né, que é educado, né? Porque eu acho que muitas vezes as mães hoje estão querendo criar as crianças para mostrar para a sociedade, sabe? Ele é educado, porque eu fui criada assim, porque na minha época, mas a sua época é diferente da época dele, né? Então você tem que, aquilo que você falou, você tem que formar um ser humano, né? Um ser humano do bem, sabe? Que sabe lidar com as emoções. E nesse trajeto a gente tem que viver, na verdade, exatamente. Modelar conforme a realidade de hoje deles. É que é muito diferente, Andréia, regras sociais de birra e de manha. O que a gente chama de birra e de manha é o que eu diria que são as emoções. Então, uma coisa é uma criança sem regras. Então, uma criança que bate nos outros, que furta o brinquedo do outro, que não espera, que ultrapassa a fila de um brinquedo e não respeita a fila. Então, uma coisa é uma criança desrespeitosa, uma criança que não sabe conviver socialmente. Isso é um erro dos pais. Uhum. Você precisa ser colocado, ensinada que existem regras, até mesmo para que ela também se frustre. Ela tem que esperar o tempo dela no brinquedo. E pode ser que o brinquedo quebre e que ela não participe. E paciência, o brinquedo quebrou. Né? Então, e tá tudo certo. A vida é assim. Então, uma coisa é uma criança sem regra. Outra coisa é uma criança que às vezes chora, se frustra. Espera aí, deixa eu entender o que é que está acontecendo. Então, nem sempre uma criança que está ali chorando e fazendo birra é uma criança mal educada. Não, às vezes é uma criança que pede licença, é uma criança que fala obrigado, é uma criança que sabe respeitar regras, só que ela está frustrada por alguma coisa e eu preciso compreender essa emoção dela. Então, é isso, é um pouquinho diferente. O que o todo acha de uma criança mimada e o que é uma criança sem regras. As regras nós devemos estabelecer em casa mesmo e fazer cumprir. Como eu te disse, olha, não gostei, fique aí com sua tristeza, tem regras, precisa ser cumprida. Quando você resolver cumprir, estou aqui. Se não, paciência, pode chorar, que eu também choro muitas vezes com as coisas e tem que saber lidar. Isso tudo ajuda a criança a se desenvolvendo. Né? Ela vai ficar com os remorsozinhos dela lá dentro, mas ela vai entender de que, opa, eu preciso participar do processo. Ela não vai ficar o tempo todo emburrada e triste. Ela vai saber que ela precisa participar do processo, ela perde algumas coisas. Né? Então, a gente aprende por dor e por prazer. Se dá dor, eu vou chorar um pouquinho, mas eu aprendo. Se deu prazer, eu também aprendo. Então, sempre esses dois pontos. Né? Agora, deixa eu só falar uma coisa da pergunta, né? A gente tem duas perguntas aí, mas é uma coisa que eu faço que talvez, né, esteja totalmente errada. Primeiro, assim, uma das dicas em relação a dessas de pais, eu sempre falo que a regra aqui em casa é, se o marido deu bronca, eu não faço nada, eu não posso me intrometer. E se ela vem chorar para o meu lado, eu falo, papai tem razão, você fez errado. E vice-versa, a gente não se mete um na acho que isso para todo casal funciona muito bem, porque senão a criança fica meio ali desnorteada sem saber quem está falando a verdade certo, quem está errado, né? E aí uma coisa que eu faço, que aí às vezes eu me pergunto, será que eu estou criando algum trauma? Na minha filha é assim, como eu falei, a minha filha não gosta de se frustrar e tal, e vira e mexe, ela chora por qualquer coisa, porque ela quer. E aí, quando eu vejo que ela está chorando, eu começo a chorar também. Eu falo, também estou triste, você está deixando a mamãe triste. E ela fica desesperada. Ela não pode ver eu triste. Ela vai, me abraça, eu te amo, para de chorar. Não chora, por favor. Aí eu vejo que ela fica meio apavorada, assim, né? Aí eu fico pensando, será que depois eu vou criar um trauma nela fazendo isso? Mas é uma das formas que ela para de fazer a birra dela, né? Quando eu falo que eu também estou triste, eu também vou chorar. Aí ela fica desesperada, porque ela não quer ver eu chorando. Sim. O ideal seria dizer, olha, vamos entender o porquê que você está chorando. Porque se você chora também, olha o que ela faz. Ela vai te abraçar. No fundo, quando uma criança está chorando, o que ela quer? Ela quer afago. Ela quer um abraço. Ela quer o denguinho dela. Então, quando ela vê a mãe chorando e alguém que ela ama muito,
E criança com a mãe, especificamente, com o pai também, mas com a mãe tem um apego maior, né? Principalmente quando é menorzinha. É algo assim que move muito dentro dela, né? Então, realmente, ela fica com o coraçãozinho assim, despedaçado, certamente ela vai querer te amparar. Então, eu diria para você tentar compreender o porquê, fazer ela entender o porquê que ela está chorando, que não precisa chorar por tudo, que às vezes é só pedir, que às vezes é só, que às vezes a criança não sabe elaborar, é uma forma de pedir, mas ela não sabe elaborar um pedido, então ela chora. Peraí, o que você está querendo me dizer com esse choro? Senão eu não vou compreender. Você está chorando e eu não estou entendendo por que você está chorando. Então, me diga, tenta me dizer. Ou então, quando você se acalmar, quer uma aguinha? Então, acolhe o choro, mas pergunta. Aí ela vai treinando outras formas de dizer o que está acontecendo. Depois faz o teste e me fala. É que a gente fica... Vou falar, porque a gente vai ter outras lives dessa, com certeza que vai ter outras lives dessa. Tipo, eu falei para você que eu vou fazer uma terapia, né? Uma vez por mês com você, numa live assim, para a gente entender. Mas eu vou fazer assim, aquele mantra, né, que a gente falou no começo. Faz o mantra, ela é só uma criança. A adulta é você. Quem tem que ter maturidade para entender os sentimentos é você, né? Mas Exato. ok. Vamos lá, Anjo. O que Legal, temos aí de vamos pergunta? lá, gente. Temos 2 perguntas aqui, tá? A primeira aqui, até pegando, acho que um pouquinho desse gancho da neurociência e tal. Então, a Viviane manda aqui pra gente. Os gamers invadiram e as crianças não têm vontade de fazer nada, além de jogar com os amigos. É a tal geração videogame, né? Qual será o ônus disso depois de um tempo? E aí ela comenta aqui que ela fica muito preocupada. Eu também tenho esse problema aqui com o meu enteado, de 9 anos. O game invadiu. Ele não vive sem uma tela do celular, ou do videogame, ou do computador. O Daniel Goleman, tem um livro dele, que é Prosseguindo Inteligência Emocional, né? Se chama Foco. E um dos títulos, dos subtítulos é O Cérebro em Games. E lá ele traz o quanto que os games desperta muito, muito mesmo, do cérebro esquerdo, ou seja, racional. As crianças ficam muito mais espertas, então elas até nascem já, né? É modificado até geneticamente, elas nascem já sabendo movimentar com os dedinhos, elas decoram bem rápido, ali, clica aqui, clica ali, não sabem nem ler, mas elas decoram, então isso é muito bom para o cérebro em termos de inteligência racional, fica rápido, mas, por outro lado, tem uma grande perda naquilo que é motora, naquilo que é de relações sociais. As crianças não sabem mais o que é brincar. Brincar, que eu digo é de correr, como nós falávamos aqui, de saber sobre as emoções. Então, qual é o ônus disso? É aquilo. Síndrome do pânico, depressão. Aumentou muito o número de suicídio entre adolescentes, 14, 15 anos. Transtorno borderline, onde as crianças se cortam, se mutilam, porque a dor de dentro é tão mais forte do que a de fora, que ela começa a se punir, se cortar. Então, claro, não estou responsabilizando somente os games, senão daqui a pouco todos os geeks aqui, os nerds vão me crucificar. Não é disso que eu estou dizendo, que eu estou falando. Eu estou dizendo que traz, sim, algo severo para o nosso cérebro. Então, eu estou melhorando alguns aspectos, mas outros eu estou retardando, deixando de lado. Assim como escrever em computador. A gente fica o tempo todo escrevendo no computador. Quando nós vamos escrever à mão, nossa letra fica feia, a gente começa a perder o costume. Então, as funções motoras e também de relação social fica ruim. Por exemplo, quantos são os adolescentes que têm fobia social ou ansiedade social? Não sabem lidar com os outros, não sabem lidar com as pessoas, têm medo das pessoas. Eu tenho um paciente que fez ansiedade social, não conseguiu ir para a faculdade. Ele foi fazer uma prova, quando ele retornou, ele ficou extremamente confuso, de não saber até o apartamento dele, de tão que ele ficou, nossa, estão me vendo, eu estou ridículo, estou com máscara e barba, um rapaz de 19 a 20 anos, mas com
fobia social também muito apegada aos games, ao videogame, ao computador, com cadeira de game e tal. Então, os games, por um lado, ajudam muito, mas por outro, acaba trazendo esses malefícios. Então, o que nós orientamos é um pouquinho de cada coisa. Então, olha, você pode ficar no seu game, não tem problema. Eu acho que precisa ter. Nós estamos em tecnologia, precisa ter esse desenvolvimento, né? O mundo cresceu muito com as tecnologias, mas também agora tem outra hora. Agora é hora da gente brincar, e você brincar de tudo. Você vai brincar de bola, você vai brincar com outras coisas, com seu amiguinho, convida um amigo para vir, vamos fazer aqui um acampa dentro de casa, faz um negocinho diferente, uma pipoca, para que tenha esse convívio com as pessoas, brincadeiras, né? Usa esses dias todos, dias de criança, dia de Páscoa, faz pegadas, faz as crianças ir buscar, elas também vão interagir e vão gostar. Então, o equilíbrio, como diz Aristóteles, virtus media est, a virtude está no meio. Quanto mais a gente conseguir equilibrar, melhor é. Nem tanto céu, nem tanto inferno. Marco, eu acho até que pegando um gancho aí, antes de eu passar para a próxima pergunta, é essa questão de trabalhar na criança o emocional, né? Porque, no fundo, você vê que os games, eles acabam desenvolvendo muito o lado esquerdo, que é o lado mais racional. E eu acho que, além disso, essa geração da nossa idade, de quem está sendo mãe, pai agora, acho que tem uma coisa de que muitos foram muito reprimidos do emocional, né? Então, não podia chorar, não pode isso, não pode aquilo. Então, eu acho que tem uma coisa também de não lidar, não desenvolver esse lado emocional, né, da criança. Exatamente. Eu acho prestar mais atenção também, né, Marcos? Prestar mais atenção naquele seu filho que está o dia inteiro na frente do videogame ou do computador, né? Porque a gente vê muitas histórias dos pais falando, não sei o que aconteceu, onde foi que eu errei, né? Mas talvez foi isso, não foi entender o lado emocional, né? Conversar mesmo quando é um adolescente, está tudo bem, aí como é que está a sua vida, o que você está fazendo, né? O que você está sentindo, quem são seus amigos. Eu acho que nisso eu tive muito, acho que minha mãe já estava um pouco antecipada da geração dela, que ela sempre traz seus amigos aqui para casa. Então, minha casa era sempre cheia de amigos, ela queria todo mundo ali perto, porque ela queria saber com quem que eu andava, quem eram meus amigos, como é que eu estava. Então, era sempre assim, na base da conversa. Até mesmo de falar de alguma coisa, ela falou assim, me pergunta. Fala, a gente tinha mais medo do meu pai do que dela, né? Ela já dava mais para conversar. Mas é isso mesmo, trazer um pouco mais do lado emocional. Tem, né? Saber o que a criança está sentindo, o que esse adolescente está sentindo. Tem mais, mais... Marcos ia falar alguma coisa, fala aí, Marcos. Desculpa. Não, eu dizia assim, acompanhar sempre. Então, por quê? O WhatsApp nunca sabe quem que entrou aqui. Quantos são os pedófilos que entram? Então, sempre acompanhar. Então, uma coisa é respeitar a individualidade, outra coisa é fazer olhos altivos. Não. O filho tem que ter acompanhamento. Lembre-se, ele não tem racionalidade até os 18 anos, formada total. Então, o mundo ainda é uma representação de tudo que ele vive. Precisa ter acompanhamento. Deixa de vez em quando eu ver esse celular, não como punição, mas deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Né? Deixa eu acompanhar a história dessa criança, desse adolescente. Deixa eu ver que tipo de conversa, que orientação que eu posso dar. Nós temos que ficar mais atentos com os nossos filhos, não deixar uma coisa laxista. Eles não têm ainda racionalidade suficiente para decidir a própria história. A gente vai quebrando a cara, quebrando. Só lá com 50 anos que a gente vai começar, talvez, a perceber um pouco. E alçar o juízo. Quantas coisas a gente olha para trás e fala assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Né? Há pouco tempo eu olhei para trás e falei, meu Deus, eu falei tanta bobagem, machuquei já tanta gente com as bobagens que a gente fala, com o que a gente julga. E não precisa. Então, se nós demoramos um tanto, não dá para exigir tanto de um adolescente, de uma criança. Tem que acompanhar, tem que instruir. Lembre, nós somos o alter ego, o outro eu. Esse eu externo que vai conduzindo e que vai trilhando, vai estruturando para o caminho. Né? Vai dando as informações, vai chamando para a conversa, vai exemplificando a vida. Né? E quanto mais der esse amparo,
melhor o seu filho vai também se conduzir na vida. Só Se fazendo solta parênteses. muito, é ruim. Se prende muito, é ruim. O ideal sempre é o equilíbrio, né? Só fazendo parênteses que você falou lá no começo sobre a gente não levar a criança no velório e tudo mais, tem uma outra coisa também, né? Que às vezes muitas vezes coisas que aparecem nos jornais, onde você vê, a gente quer esconder, né? Meu enteado tem 9 anos e uma das coisas que meu marido faz desde pequeno, quando aparecem essas coisas de pedofilia, essas coisas que teve lá da baleia azul, sei lá, a criança se cortando, ele chamava, vem aqui, vem assistir o que está passando na televisão, olha, tá vendo isso? Se acontecer com você, você não pode, sempre chama o papai, se aparecer alguma coisa no seu celular, acontecendo isso. Então, assim, a gente até fala, nossa, eu falo para ele, chama todas as desgraças, você chama ele para você. Ele falou, mas ele precisa saber o que está acontecendo, ele precisa saber da realidade, porque se por algum dia ele se debater com essa situação, ele vai saber como lidar, ou pelo menos vai me contar, vai dizer assim, meu pai já me falou sobre isso, então eu posso confiar nele e falar do que está acontecendo. A gente não pode ter medo de dar valores morais que são incomuns para a sociedade. O que é certo, o que é errado, o que é roubo, o que é matar, o que... Peraí, temos aqui, a gente vive moralmente, ou seja, com regras sociais muito claras. Nós temos leis a serem cumpridas. Se eu passar no farol vermelho, eu estou infringindo o código, eu estou infringindo a regra. Se eu furo o trânsito, eu não estou ficando na fila, eu não estou respeitando quem já estava ali antes. Então, são pequenas regras, valores que a gente já começa desde pequenininho a implementar. Então, é preciso dizer sobre essas coisas. Vou dar um exemplo. Um tempo atrás, um menino de 10, 11 anos chegou e soube que a melhor amiga, que era negra, estava gostando dele. Ele chegou para essa menina negra, que ele soube por alto, pelos outros amiguinhos que ela estava querendo namorar com ele, disse para ele assim, eu não namoro com você porque você é uma preta. Olha que duro. Assustador. Assustador. Esse menino cresceu, se desenvolveu e ficou super ressentido consigo. Hoje tem amigos negros, mas porque desde cedo escutou coisas preconceituosas, ele com 10, 11 anos não tinha razão suficiente, o que ele escutou dentro de casa era preconceito e racismo, ele reproduziu. Ele feriu a amiga e depois ficou ferido. E nunca mais pôde refazer, porque a amiga depois foi para o outro lado da sala, não disse um A, ficou extremamente chateada, perdeu a amizade, ele não sabia se era verdade e foi um menino racista. Por quê? Porque sempre escutou de que não deveria namorar com negros. É a gente que forma, né? Nós estamos formando. Então, cuidado com o que diz. Com o exemplo que dá, né? Com o que faz. Exatamente. Ou a gente cria as pessoas para serem pessoas, para ser gente, ou a gente vai fazer o mundo ficar cada vez pior. A gente precisa criar as pessoas para ser gente, para saber amar, para saber respeitar, para saber cumprir regras. Não para fazer chacota do outro, para ser pessoa, para ser gente do bem, né? E a gente então tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai dizendo. Criança vai pescando tudo. Por isso que eu digo, são feitos em casa. E a criança está pescando tudo o tempo todo. Ela vai repetir um comportamento da mãe, do pai para agradar, falas do pai e da mãe para agradar. Então, é só a gente prestar atenção. Ela não sabe o que significa, mas ela repete. Exatamente. Minha filha repete várias coisas que eu falo que às vezes, ai meu Deus, eu tenho que parar de falar isso. Aí a gente entrou no acordo. Quando a mamãe fala isso, é coisa feia. Você falar para a mamãe que não pode, e aí vice-versa. Quando você falar, a mamãe fala que não pode. Então, às vezes, quando eu solto um que saco, ela, mamãe, é feio, não pode falar. A gente fez um combinado. Gente, acredita que a gente já está com 1h40 de live? Nossa! Não, 1h40 não, desculpa, 1h10. Tá bom. Eu ia falar, nossa, para mim
Parece que só passaram 30 minutos. Não, 1h40, não, 1h10, desculpa. Então, tem mais duas perguntas, na realidade. Tem uma outra aqui da Fernanda, que ela fala: e o que fazer agora com a volta às aulas? Como orientar as crianças pequenas que não pode abraçar o amigo, que precisa ter o distanciamento, se elas não veem a hora de ir para a escola para justamente ter o contato? E aí ela traz um pouco do exemplo da filha dela, que tem 6 anos e faz carinho na professora pela tela do computador. Pois é. Olha, isso é um fato que é bem interessante e preocupante. Muitos são os pacientes aqui que perguntam, Marco, eu libero meu filho para ir para a escolinha ou não? E eu costumo dizer, libere. Primeiro, claro, esses pacientes que vêm, aqui eu vou fazer uma distinção, são de escolas particulares. Não adianta a gente fazer aqui na cabeça que não tem diferença, porque tem. Né? Então, são escolinhas particulares, eles não podem receber um processo nas costas, então vão fazer as medidas de distanciamento, vão ficar mais de olho, porque precisa. Então, eu acho assim, na escola, eles cumprem muito mais regras do que em casa. Porque uma criança está fazendo, a outra também está fazendo, a outra está fazendo, opa, eu não posso ficar de fora. Então, a tia, o tio lá da escola, o professor, a professora, vai orientar, vai ter as regrinhas de convivência, assim como quando eles entram. Só para ir no banheiro tem que pedir, para falar tem que pedir, na hora da lição é hora da lição, na hora da brincadeira é hora da brincadeira. Então, eu acredito que se a escola está propondo para voltar, que essa escola tem uma estrutura suficientemente boa para que essas crianças convivam sem esse tato todo, mas que brinquem, né, com as suas máscaras, sabendo que tem as regrinhas, e eu acredito que elas vão cumprir. Por exemplo, claro, eu não sei como que vai ser aí o regime desse exemplo aí que foi perguntado, mas aqui de um paciente meu, o regime é 10 crianças. Então, vai ter 2 monitoras dentro da sala, vai ter mais a professora. Então, a menininha foi lá para a escolinha, não vai ficar o tempo todo, vai ficar só 3 horinhas, não vai ficar 5 horas como antes. Então, tem uma outra dinâmica, os brinquedos são todos higienizados. Parece que a coisa foi sendo conduzida de forma bacana. Então, o que eu oriento primeiro, pergunte para a escola qual vai ser a dinâmica, como vocês, pedagogos, psicólogos, diretores, como vocês da escola estão se organizando para o retorno. Eu vou ter segurança de deixar minha filha ou meu filho na escola? Eu posso confiar? Ressalta bem, pergunte tudo. Né? E também confie. Né? Nós precisamos também confiar e voltar a viver em sociedade. Claro, aqueles pais que são um pouco mais inseguros e querem proteger um pouco mais, só faltam 2 meses para praticamente para acabar tudo, o ano letivo, etc. Não sei se prefere continuar em casa, salvaguardar o filho, salvaguarda então em casa, não tem problema. Acho que esperar mais um pouquinho, mas eu acho que se orientando bem, as coisas fluem, as crianças tendem a obedecer às regras. Muito bom, Marco. E aí, vou fazer a última pergunta aqui que eu tenho, e depois eu passo a palavra para você e para a Andréia aí, para a gente poder encerrar. Aí, voltando até um pouquinho lá atrás, naquela questão do convívio, né, durante essa quarentena, como misturar crianças de várias idades dentro do mesmo apartamento durante essa quarentena? Então, por exemplo, um de 5, um de 9 e um adolescente de 15. Porque aí cada um tá pegando até aquele exemplo, de repente pode ser um de 3, um de 5, 6, pegando as faixas, né, que você havia mencionado, e um adolescente. E aí? Olha, todo mundo na mesma aula, né, online. Todos 3 estão fazendo tem online ao mesmo tempo. Que foi um dos comentários até que o pessoal mandou aqui, vários comentários, um dos comentários foi isso, porque as mães ainda têm esse desafio de ter que ajudar na aula online, né? E quando é mais de um filho ali, são os 3 ao mesmo tempo, como a Andréa mencionou. E a mãe não é preparada para dar aula, né? Ela já saiu da escola faz tempo, ela mexe com outra coisa, nem sempre as continhas estão frescas, né? É verdade, é um desafio. Mas olha, eu repito, eu sei que aqui parece muito simplista o que eu estou dizendo, mas rotina é a chave de tudo. Precisa implementar uma rotina e precisa colocar regras claras. E não se estressar. Não adianta grito,
não adianta olha seu irmão, não adianta você tem que fazer, não adianta. Eu acho que regras claras, todo mundo come no mesmo horário, todo mundo dorme no mesmo horário. Claro, o mais velho às vezes quer ficar um negocinho outro, mas olha, vem cá, vem de lado, filho, respeita um pouquinho, porque seus irmãos são mais novos, não vão entender que você tem outra fase. Então, se tem uma liberdade, né, vai para o teu quarto, então depois você volta para a sala para assistir alguma coisa, uma série, mas deixa eles dormir primeiro, senão vão olhar, não vão entender. Eu tenho que ter essa destreza. Então, está todo mundo em fase ali de formação e a gente precisa olhar para o outro com empatia, na sua particularidade. Eu gosto de colocar o exemplo das crianças com o exemplo dos adultos, porque na vida adulta, a gente sabe lidar com o office boy, que tem 15 anos, o menor aprendiz. A gente sabe lidar com a pessoa mais idosa, com a copeira, que tem 50 anos. Mas em casa a gente não sabe lidar com a discrepância de idade, tem que gritar, tem que esbravejar. Não, tem que ter empatia. Né? Então, olha, respeite também o espaço do seu irmão. O seu irmão está estudando, você não vai lá mexer com ele agora. Né? Ao mesmo tempo, pede para o irmão que, olha, de vez em quando dá uma atenção, gosta de você, é seu irmão. Então, eu acho que esse diálogo constante e as rotinas em comum, não é fazer tudo em comum, mas pelo menos as fixas, eu acho que isso ajuda demais. Bom, e orientando conforme cada idade, com cada peculiaridade. E também pedir ajuda. Né? Acho que na hora de lavar a louça, vamos todo mundo ajudar, inclusive o pequenininho. Vem cá, vamos ajudar, vamos levar uma... Porque senão, às vezes, responsabiliza só os maiores. Ah, você é maior, o seu irmão é pequeno. Não, peraí. Estamos em casa, todo mundo tem suas tarefas. De acordo, claro, com cada um. Não vou colocar uma travessa de vidro numa criança de 3 anos. Mas também não vou deixar de responsabilizá-la, porque ela também comeu. Ela também participou daquela mesa. Né? Ela não tem regalias porque ela é mais nova e ela já vai compreendendo e ela vai entrando na dinâmica, né? Na escola é essa. Então, em casa também vamos colocando regra. No começo tem um pouco de resistência, mas depois a coisa flui. Minha cunhada teve dificuldade com a Catarina e a Catarina não queria saber. Na escolinha, presencialmente, ótima. Online, meu Deus do céu, ela ia escorregando e tinha que pegar ela embaixo da mesa do computador, porque não queria saber de estudar. Mas foi insistindo, insistindo, e nós somos assim. Tudo que é o novo, a gente tende a ficar resistente, desde pequenininho. Mas se a gente vai forçando, depois a coisa flui. Aí fluiu, começou a ser competitiva, participou das aulinhas. Claro, a mãe teve que estar ali do lado, a mãe teve que dar uma forçada, e nós temos que fazer isso mesmo, são os nossos filhos, né? Às vezes a gente quer que a criança faça tudo sozinho. Quem ficar muito sozinho vai acabar tendo mais dificuldade. Então tem que gastar aquele tempinho, aqueles 5 minutinhos, às vezes com um, com o outro. Claro, colocando também de que, olha, a mãe agora vai trabalhar, vocês façam as suas tarefas, se vocês precisarem de ajuda, anote, ou pergunte ao professor, ou espera que eu venha aqui para ajudar. Se é os mais pequenininhos, claro, a atenção é maior, tem que olhar para eles e tentar ajustar da melhor forma. Bom, é uma dica, né? Mas muito bom! Vamos ver, é diferente. Né? Só complementando, eu sou cheia de dar dicas, né? Como se fosse a experiência em mãe, né? Mas não. Mas é que eu já vivenciei muito criança, né? Eu falei, eu já sou tia há 17 anos e algumas coisas funcionaram e outras não. E aí eu vejo muitas mães reclamando sobre isso, de que a criança está desinteressada na aula online. Eu vejo, às vezes, a Gabriela está desinteressada na aula online, né? Porque é diferente, gente. A aula online é diferente do que ela está lá com os amiguinhos, ele sabe que tal hora ele vai ter a hora do intervalo, que ele vai brincar de pega-pega, que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo. Então, assim, a criança não está querendo estudar, tenta qual que é a melhor forma de você fazer ela se interessar por aquilo, sabe? Não é dando bronca, não é obrigando ali. Tá, você não vai fazer agora? Então tá. Então, às 5 horas, às 5h30, a gente vai ter que sentar aqui e você vai ter que tentar fazer, sabe? Colocar algumas regras. Eu vejo uma coisa que funciona muito aqui, que meu marido já era pai antes de eu ser mãe, né? Então, ele já tem um pouco mais de experiência do que eu, é sempre pontuar a criança. E ele sempre põe um horário. Então, o Gustavo tá ali no game dele, isso aqui, ó, daqui 10 minutos você vai desligar que nós vamos tomar banho e dormir. Né? Então, quando deu 10 minutos, ó, agora... Não, mas não, é 10 minutos, eu falei 10 minutos, agora a gente vai tomar banho. Ah, papai, depois do banho... Não,
O combinado era 10 minutos, banho e cama. Hoje não tem game, né? Então, ele é mais incisivo nessas coisas. A rotina é importantíssima. Ele sempre, desde pequenininho, ele pontuava o Gustavo quantos horários. Gustavo, 8h30 nós vamos tomar banho. Ó, daqui 10 minutos você vai desligar isso. Dá sempre um tempinho, né? Só chegar e falar assim, acabou o videogame agora, você vai fazer outra coisa. Não, dá um tempo que ele está sabendo que aquilo ali vai acabar e que ele vai ter que começar uma outra exercício, uma outra coisa, sabe? Se preparando para sair daquele jogo, daquela coisa. Então, e aí, dando as dicas das mães de game aí, eu também não sei se essa moeda de troca é boa ou não para a criança, né? Muitas vezes a mãe faz a moeda de troca. Uma das trocas que meu marido faz para ele sair um pouco do videogame e ir fazer um exercício físico, correr, é que ele vai ter que ganhar um tal de Robux, sei lá, umas moedas aí do jogo, sabe? Então, assim, se você correr os 3 quilômetros, 4 quilômetros, o papai compra os R$20 lá de Robux e você vai. Então, ele sai um pouco e ele vai lá e malha. Isso ajuda na atividade física dele, porque ele não quer correr, né? E sai um pouco do computador também. Né? Então, faz mais ou menos essa moeda de troca aí, de estar fazendo exercício e aí ganha o joguinho lá dele do videogame. Uhum. O ideal seria não ter a moeda de troca, mas na rotina é dizer, olha, a rotina precisa ser cumprida. Se essa daqui não foi cumprida, essa daqui também não pode ser. Então, não fazer moeda de troca, mas de recompensa, no sentido de, olha, você precisa se organizar. Não, olha, se você não fizer o exercício físico que já está programado, você vai ter que fazer no horário subsequente, não vai dar para fazer o jogo. Então, assim, lembra, a gente aprende por dor e por prazer. Então, às vezes vai doer, mas também vai ter o momentinho do prazer, você sabe, né? Então, nós temos uma rotina. E, assim, não arredar pé da rotina. Ele vai se acostumar. Não arreda, não. Muitas vezes ele fala assim, papai, mas você compra aquele... Eu falo assim, não, você já está me devendo 6 quilômetros. Não, você está me devendo 6 quilômetros. Você ainda não comprou 6 quilômetros, como é que eu vou comprar? Não. Você quer ir correr hoje? Se você for correr hoje, você faz 3 hoje, 3 amanhã, aí você consegue... E aí está ajudando ele a fazer um exercício físico. Pô, excelente, gente, excelente. Não, eu acho que a gente já precisa deixar uma outra live marcada para a Andréia contar como que foi a experiência dela. Não, eu amei, acho tudo que isso em prática, Da primeira live que eu assisti do Marco, assim, acho que a dinâmica dele de explicar, assim, você fica parando, você fica se imaginando realmente. É muito fácil entender, né? Fica leve, traz essa leveza para o assunto, que tipo assim, é simples. A louca que é você que está surtando, entendeu? Mas é simples. A criança não tem maturidade para entender que você quer exatamente dessa forma. O adulto da relação é você, né, Déia? É você. Não, e aí, para finalizar, só para fechar antes do Marcos, eu queria só dar as minhas dicas, né, para a mãe, dos meus mantras que eu estou levando para essa quarentena para não enlouquecer, que é essa que eu falei no começo, de que é apenas uma criança, né? Adulta sou eu, né? Não ficar com vergonha ou medo, ou quando a criança dá um piti na frente de amigos, ou no shopping, ou no restaurante, sabe? Não repreender aquela criança, porque acho que você vai só suprir mais ainda o escândalo, né? Que eu vejo, né? Você vai acabar deixando ela mais nervosa, ela vai acabar chorando mais, e que, assim, o filho é seu, não liga para quem está olhando, quem está falando, o filho é seu, a criação é sua, sabe? Dane-se para quem está olhando, que está se incomodando com a criança que está chorando, né? A criança chora, ou seja, quem se incomoda é quem nunca foi pai, né? Mais ou menos isso. E aí, uma regra que acho que o Marcos falou muito, rotina, realmente. Quando eu consigo, não é sempre, que eu não vou dizer, mas quando eu consigo ter uma rotina, assim, naquela semana que eu consigo pôr rotininha, a Gabriela vai acordar cedo, ela vai fazer isso, aí hoje eu vou dar mais uma atenção. Quando eu consigo arrumar a minha agenda para fazer as coisas com ela, eu vejo que ela flui muito mais, pede muito menos a minha atenção e tudo mais, né? Então, aí acho que com isso dela estar falando agora para mim, me imputando, mãe, eu vou te obedecer e você não grita, aí eu comecei a ligar a chavinha do opa, eu tenho que parar de gritar e realmente me abaixar, né? Porque eu ia numa pediatra sensacional dela, que desde pequenininha ela não só falava de como a Gabriela estava, alturas, né? Ela também ia pontuando, olha, aqui você não pode fazer assim, porque ela vai pensar dessa forma, se você fizer ICD dessa forma, ela vai fazer assim. Então, eu fui sempre indo nas orientações dela
para chegar até onde eu queria, né? Mas o que eu queria deixar um recado para as mães é que, gente, nós estamos numa pandemia, está difícil para todo mundo, e assim, acho que a gente tem que sair com o menor trauma possível, tanto para nós como para as crianças, né? Sei que é difícil, mas é aquilo que o Marcos falou, tem coisas que são muito pequenas e que a gente fica se incomodando, que não precisa, sabe? Eu já peguei meu marido falando assim, mas você está discutindo com uma criança de 4 anos porque ela quer sair com o pé de um e o pé de outro do sapato? Deixa ela sair com o pé de um e o pé de outro. É só uma criança. Se ela sair na rua, vão saber que é uma criança, né? E eu já sei, muitas vezes, eu falo assim, nossa, como a mãe deixa uma criança sair desse jeito? Hoje eu deixo minha filha sair do jeito que ela quer. Quer, filha? Quer ir de pijama? Vamos para o shopping de pijama. Quer ir de chinelo? Vamos de chinelo. Não vou ficar discutindo, porque isso é um comportamento dela, né? E até mais, assim, da personalidade dela, né? Ela quer sempre ser diferente de tudo. Então, de repente, isso é da personalidade dela, deixa ela ser criativa, né? Então, é mais ou menos isso, para a gente não pirar muito, né? Estamos todas no mesmo barco, não fica se incomodando com as pessoas alheias, tenta fazer uma rotina do seu dia a dia, né? E assim, não tem problema nenhum a criança participar de uma live sua, de uma reunião de trabalho, porque, na verdade, o seu trabalho hoje está invadindo o espaço da sua casa, né? Uhum. Eles que estão entrando no mundinho, né? Outro dia eu postei alguma coisa que minha filha aprontou, falando que eu estava em reunião, e minha amiga falou assim, não, você está errada, porque você está invadindo o espaço dela, você trouxe o trabalho para casa, ela não está indo até o seu trabalho, né? Então, assim, ela não tem maturidade para entender que você está trabalhando e que você tem a sua hora para cumprir, que você tem que fazer o seu trabalho tal hora, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Eles são só umas crianças, né, gente? Como o Marcos falou, eles ainda não têm maturidade, não têm a formação do cérebro ainda para a gente discutir como se fossem pessoas adultas. Porque às vezes a gente pega se discutindo com a criança como se fosse adulto, né? E exigindo. Né? Ridículo, exigindo, é ridículo. Lembrar sempre do mantra, né? Sempre lembrar do mantra, é só uma criança, gente. Calma, o adulto é você, é só uma criança. E para encerrar, eu deixo só uma reflexão de que família, e aqui família, nos seus mais diversos aspectos, é uma instituição legalmente instituída ali, cartório, é uma instituição. Sendo uma instituição, o que você quer para a sua instituição? Na qual você e o seu parceiro, seu esposo, sua esposa, ou você sozinho, o que você quer trazer para a sua instituição? Quais são os valores? Quais são os bens? O que é de qualidade que você quer montar na sua instituição, na sua família? A família dos seus pais, eles montaram do jeito deles. A instituição deles, eles montaram do jeito deles. E a sua instituição? O que você tem? E o que você vai deixar também para os seus filhos, a partir da sua instituição? Que valores? Que regras? Que tipo de humanos? As crianças são os adultos de amanhã. Os filhos são o mundo. Não tem maior obra de caridade do que educar bem um filho e deixar um legado para o mundo. Um filho que depois vai se tornar um professor, vai se tornar um agente também de transformação social. E que orgulho traz depois um filho bem educado, um filho que saiba lidar com as próprias emoções, que saiba cumprir regras, que não se frustre tanto com as coisas, que sabe que o mundo tem sim suas frustrações. Um filho que caminha e que quer fazer o bem para os outros. Então, nós pais, ou os pais, precisam ter na cabeça de que há uma instituição. A família é uma instituição e que vai deixar um grande bem para a sociedade se ali se aplicar, se ali bem fazer. Depois desses dois fechamentos, eu não tenho nem mais o que falar. Andréia e Marco, vou falar assim que foi sensacional. Os comentários aqui do Face, tá só o pessoal adorou. Boa noite, ótimas dicas, amei, estou amando, quero outra. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu cumprir com aquele objetivo de poder levar um pouquinho um pouco dessa ajuda, né, para as mamães aí em casa que estão tendo que lidar com toda essa energia dos filhos dentro de casa.
Queria agradecer muito, e para quem perdeu essa live, ou de repente chegou no meio, nós vamos disponibilizar no nosso canal no YouTube, Ferraz Pesquisa de Mercado, e também vamos divulgar nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram amanhã. E se quiser algum contato, se quiser conhecer o Marco Aurélio um pouco mais, também, qual que é o seu site, Marco, por favor? É psicólogomarcoaurelio.com ou então lá no Instagram, que é @marcoaurelio.online. @marcoaurelio.online ou psicólogomarcoaurelio.com. Gente, queria agradecer, uma ótima noite para vocês e até a nossa próxima live. Muito obrigada. Obrigada, viu, Marcos? Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.